Oi, Zé. E aí? Pessoal, só vou colocar aqui para a gente ver também as imagens referentes às tênis, tá? Quero mais as imagens aqui para você acompanhar comigo e alguns detalhes interessantes. A gente vai ver aqui as tênis, tanto a tênia Solium quanto a tênia Saginato. Aquelas perguntas que eu fiz para vocês antes do término dessa aula, quero que vocês prestem atenção com relação a alguns fatores essenciais aqui, tá? Para a gente enxergar. Primeiro, ó, essa tênia, ela tem uma característica interessante, porque o animal dela, o corpo dela, é feito a partir de anéis, tá vendo aqui, ó? Aqui você vai ter os anéis que compõem o corpo. Cada anel desse aqui é o que nós chamamos de estróbilo. Esses estróbilos aqui, ó, eles apresentam uma capacidade especial de regeneração que é conhecida como estrobilização. Então, olha só, estrobilização é um tipo especial de regeneração, mas não é a regeneração convencional, tá? Por que, Zé? Porque a regeneração convencional, se você perder qualquer parte do anel, você teria condição, se fosse regeneração convencional, de originar um novo animal. Mas aqui, ó, na estrobilização, você precisa de um estróbilo desse aqui completo, também conhecido como anel, ou também conhecido como proglótide, tá? Então, você precisa de um anel desse completo para regenerar um animal de novo, um novo animal. Então, esse é um processo de regeneração conhecido por estrobilização. Ela tem aqui, ó, esse gancho aqui tem as ventosas, tá? A cabeça dela, ela tem cerca de 1 milímetro, e o corpo dela chega de 4 a 12 metros de comprimento, pode chegar até 12 metros, quando o verme está bem evoluído dentro do hospedeiro. Lembra que eu terminei a aula falando para vocês sobre por que a tênia, né, a Solium pode provocar neurocisticercose, as outras não provocam neurocisticercose? Bom, tem uma razão muito simples, tá? No caso dos ovos da tênia, quando são absorvidos diretamente pelo nosso organismo, o que vai acontecer? Esses ovos da tênia, quando eles caem na corrente sanguínea, você vai ter aqui um episódio legal, um episódio interessante. Qual seria esse episódio, Zé, desses ovos caírem na corrente sanguínea? Um episódio muito simples. E o episódio que nós teríamos aqui é que teu sistema imunitário, ele se mobiliza para tentar erradicar o parasita, o verme, tá? Mas acontece que, normalmente, a tua imunidade inata, ela não consegue erradicar os ovos da tênia Solium. Por isso que quando ela cai no sangue, tá, ela vai alojar-se, então, no seu cérebro, e ali, então, ela vai ficar ou o ovo ali, ou ela vai eclodir, e ao eclodir, ela vai liberar, então, uma larva. E ao liberar essa larva dela, então, a pessoa não tem verme na cabeça, na verdade, quando tem neurocisticercose. Na verdade, a pessoa tem a fase larval do verme na cabeça. Isso é o que nós chamamos de neurocisticercose. Ah, então, Zé, a do porco, o nosso sistema imunitário não é capaz de atacá-la de forma concisa, de inviabilizar a sua reprodução no nosso corpo. Exatamente, nós não conseguimos, tá? Nós não somos eficientes nesse quesito. Agora, se acontecer, é aquilo que muita gente às vezes pergunta, né? Pode acontecer da tênia saginata, de Botriocephalus latus,
pode acontecer dos ovos serem absorvidos na região do duodeno e cair na nossa corrente sanguínea? Pode. Só que aí tem a diferença. Aí na tênia do boi, que é a tênia saginata, se os ovos embrionados caírem na nossa corrente sanguínea, o que vai acontecer? O nosso sistema imunitário ele vai se mobilizar, tá? E vai atacar por completo esses vermes e as larvas desses vermes, ou os próprios ovos desses vermes, e não vai acontecer absolutamente nada. Ela não vai ter sucesso a chegar ao nosso cérebro. Portanto, elas não vão provocar neurocitocercose. E diga-se também mais um detalhe que bastante importante para vocês, em se tratando aí de vestibular. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, ó, mas mesmo, Zé, essa tênia aqui, ó, olha a cabeça dela, olha os ganchos que ela tem aqui para fixar no hospedeiro. Só que tem um detalhe, esses ganchos aqui não é para ela não é hematófaga, tá? Não é para ela sugar o sangue do hospedeiro. Esses ganchos aqui, simplesmente é para ela se fixar mesmo, para ela se estruturar internamente no hospedeiro, quando ela está se alimentando daquilo que o hospedeiro comeu, e não do sangue do hospedeiro. Aí você fala assim, Zé, mas mesmo assim, essas tênias, tá? Elas são vermes bastante chatos, literalmente, chato de chato mesmo, e verme achatado como anatomia corpórea, tá? Então, olha só, mas me diga uma coisa, mesmo que a tênia solium, ela chegue até a região encefálica, isso quer dizer que ela vai ter que se desenvolver? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. O que acontece com a maioria das pessoas que são portadores? Nessa região nossa aqui, região nossa, interior de São Paulo, sul de Minas é mais interior de São Paulo do que Minas, né? São duas situações diferentes. Pegar o pessoal de BH, da região centro-oeste de Minas, é totalmente diferente do sul de Minas. O sul de Minas tem mais identidade com São Paulo aqui. Então, se pegar essa região nossa, estado de São Paulo e tal, muitas pessoas são infectadas porque tomam água contaminada. Água contaminada com o quê, Zé? Água contaminada com os ovos da tênia, tá? Então, quando você faz o papel do boi no ciclo, se você tomar água contaminada com os ovos da tênia, você pode, então, contaminar-se com os ovos? Pode. Aí você é hospedeiro intermediário da doença. Só que o fato dos ovos caírem na corrente sanguínea, absorver aqui no intestino, no duodeno, cair na corrente sanguínea e ir parar no seu cérebro, isso não quer dizer que você vai ter que desenvolver a doença também não, tá? A maioria das pessoas consegue, através do próprio sistema imunitário, mesmo que seja tênia solium, calcificar esses ovos. Ou ainda que a larva ecloda de dentro do ovo, essa larva ela é conhecida como hexacanto, o sistema imunitário ele consegue calcificar essa larva. Só que tem um detalhe. Aí quando a pessoa manifesta, como é que você vai manifestar? Uma pessoa pode manifestar fortes dores de cabeça e não tem uma causa, tá, certa sobre aquela dor de cabeça. Bem verdade que o indivíduo que tem dor de cabeça é um sintoma muito, né, muito sugênere, porque pode ser desencadeado por vários problemas ou por nenhum problema, é uma dor que ele tem crônica, ponto. Mas aí quando é sistemático demais, os médicos, principalmente na nossa região, muitas vezes eles pedem para a gente fazer uma tomografia, tá? Ou para fazer uma ressonância, para enxergar como é que está por dentro mesmo, ver se tem algum problema maior. E muitas vezes eles detectam a imagem desses ovos, tá? E na maioria das vezes que são detectados os ovos ou as larvas, quando você faz a tomografia, eles já estão mortos, eles já estão calcificados. Isso significa que o teu sistema imunitário foi capaz de calcificar, tá? Então, ele não vai progredir, ele não vai crescer, tranquilo, tá? O que acontece é que você fica sequelado num sentido, sequelado que eu digo entre aspas. A presença dele, mesmo ele não entrando em atividade, ele provoca essa dor. Mas aí, nesse caso, não provoca problemas maiores. O problema é quando o teu sistema imunitário não consegue calcificar e ele começa a desenvolver, a larvazinha começa a desenvolver,
Aí começa a ter compressão, etc. Tal, aí você pode ter os outros problemas que pode levar até mesmo quando não responde a medicações, porque ainda assim tem a medicação específica para você tentar erradicar, tá? E essa medicação, embora seja uma medicação muito forte, eles só vão indicar essa medicação em última instância. Essa medicação ela é muito eficaz, é importada, e quando ela não funciona, aí em última instância, aí o médico ele vai partir para a neurocirurgia. Só que a grande dificuldade da atenise é essa capacidade de estrobilização dela, da neurocicercose, melhor dizendo. Qual que é o problema? Quando você consegue erradicar a larva, você consegue tirar as larvas tal, com neurocirurgia. Mas às vezes fica a cabecinha da larva, tá? E a cabecinha, que é o scolex, que a gente chama, que é a cabeça tá, da larva, ou a cabeça do verme também, conhecido como scolex, e aqui o pescoço, que é o colo, ele é capaz, se ficar a cabecinha, é capaz de regenerar novamente uma nova larva. Às vezes o indivíduo ele consegue retirar as larvas, mas às vezes sobra, entende? Uma cabecinha que é o tamanho, para você ter noção do tamanho, é o tamanho de um grão de alfinete, de uma cabeça de alfinete. E no meio ali, no meio do sangue, certo? Então, o cara não vê. Aí ela pode crescer de novo em 3 anos. Aí você tem essa dificuldade, tá? E o indivíduo, para ele ser submetido a uma segunda neurocirurgia, é bastante tenso, tá? Para tirar novamente, porque se ele na primeira vez ele foi submetido porque ele não respondeu à medicação, né? Aí fica uma situação bastante tensa. Mas, hoje em dia, você tem muitos recursos aí para resolver o problema. Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver esse verme. Esse verme tem uma pegadinha muito interessante em vestibular, que o pessoal fala para vocês assim, mas ele se reproduz dentro do homem, né? Mas você nunca esqueça o nome dele, hein? Tênia, fita, do latim, ou também conhecido como tem outro nome, solitária. Você tem um único indivíduo parasitando o homem, quando ele está na fase adulta. Um único indivíduo. Mas se é um único indivíduo, como é que o homem é hospedeiro definitivo da doença em se tratando da tenise agora? Esquece a neurocitocercose. Porque os 3 aqui, ó, eles podem desencadear o processo que nós chamamos de tenise. Então, esquece da neurocitocercose e vamos falar agora de um problema que acontece agora na região gástrica da pessoa. O verme vai crescer dentro de você. O que acontece, Zé? Bom, nesse caso, tenise pode acontecer tanto pelo consumo de carne mal cozida, de porco, boi ou peixe, tá? A do cão é um caso à parte que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas como é que funciona, Zé, essa questão de tenise aí, ó? Dá uma olhadinha no ciclo aqui, que da tenise aqui, ó, você tem o ciclo, fica mais fácil para você enxergar como é que funciona a doença. Na tenise, tanto faz você ter o ciclo aqui, ó, o boi ou o porco. Tanto o boi quanto o porco, na tenise e não na neurocitocercose, tanto o boi quanto o porco, eles são hospedeiros intermediários da doença. Por quê? Já falei para vocês. Dentro desses animais vai acontecer a fase assexuada da doença. Dentro do homem, então, Zé, vai acontecer a fase sexuada? Vai. Mas aí aquela pergunta que você fez agora há pouco. Como que vai acontecer a fase sexuada da doença se esse verme aqui ele está solitário? Então, só tem uma forma. O que nós falamos? Eu disse a vocês que esses vermes aqui, eles são monóicos. Ou seja, esses vermes aqui, eles são hermafroditas. Então, se eles são hermafroditas, eles realizam autofecundação. Não esqueçam disso, tá? Então, olha, tá certo, dentro do homem você tem a reprodução sexuada através do processo de autofecundação. Isso não diminui em nada a reprodução sexuada e a autofecundação. O que você vai diminuir naturalmente é a variabilidade genética, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, Zé, esse verme se autofecundou. Aí, o que acontece com esse verme? Ó,
Ao longo do corpo dele, você tem esses anéis aqui, ó. Tá vendo? Cada anel desse aqui, você tem os dois sexos. Ele tem testículos e ovários, tá? E aqui você vai ter um detalhe legal. Qual que é o detalhe legal? O detalhe legal é que você tem a cabeça, que é a escólex, que é essa parte. Essa cabecinha aqui, ó, é um negócio legal porque ela tem esse pescocinho que vai crescendo aqui, ó, essas partes por estrobilização, que são os estróbilos. Tá vendo? Então, ó, esses estróbilos aqui, você tem três tipos. Você tem aqueles mais jovens, que são ainda imaturos. Você tem aqueles que estão no estágio mais avançado de maturidade. E você tem aqueles que estão grávidos. Então, veja, da cabeça do verme origina os anéis do corpo. Ah, esses que estão grávidos foram aqueles que se autofecundaram. Isso, foram aqueles que se autofecundaram. Então, o que vai acontecer? Isso aqui está dentro do homem, não está, Zé? Tá dentro do homem. Está no intestino do homem, tá? Então, o que acontece com o homem? Ó, o homem, quando elimina as fezes, e essas fezes, principalmente, é claro, aqui na zona rural, se você não tem tratamento, tá, de esgoto, nós falamos de tratamento de esgoto no Sudeste, nós estamos falando de quase 90% das casas no Sudeste, você tem tratamento de esgoto. Mas em nível Brasil, menos de 50% das casas no Brasil tem tratamento de esgoto, né? O Sudeste é um Brasil à parte, né? O Sudeste e o Sul, em relação ao restante do Brasil. Então, ó, o homem, quando ele evacua numa região em que não há tratamento de esgoto, ele pode contaminar, tá? Principalmente em zona rural, é muito comum isso, contaminar a água que é destinada para os porcos, para o boi. Por quê? Porque às vezes tem a fossa, perto a fossa séptica, perto do local de captação de água para esses animais. Então, o que acontece? Fica, então, ó, os ovos do verme estão presentes na água. Ah, então esses animais aqui, Zé, eles podem ingerir os ovos do verme? Pode. Tanto pode ingerir através do capim, que muitas vezes você utiliza essa água para irrigar o capim, quanto eles podem ingerir através de tomar diretamente a água contaminada. Por isso que daí eu vou falar um negócio para vocês. Aquela história de água de mina, esquece disso. Isso é uma bobagem tremenda. É um mito. Ah, eu vou trazer água lá da roça, que a água é pura. Pura o escambau. Conta para outro. O problema de água da zona rural é o seguinte, às vezes você tem outras pessoas que moram próximas ali, você sempre tem que olhar aonde que é o local que é feita a captação de água e a distância que está da cisterna. Porque se a cisterna estiver um pouco acima do local onde a água é captada, você vai levar fezes para a cisterna. Fezes, muitas vezes, com esse tipo de contaminação. Você está entendendo? Então, essa história que, tomar água da mina. Não, depende. A melhor água que tem, sabe qual que é? É a água que sai da torneira da sua casa. Essa é a melhor água para consumo. Ah, não é aquela que vem no galão, não, Zé Agro. Não, não é aquela também. Porque aquela lá, você não sabe como é que o galão foi higienizado. Tá? A melhor água que tem para você tomar para consumo é a água da torneira da sua casa. Sabe por quê? Porque ela foi tratada. Ah, Zé, mas colocaram cloro nela, cloro me faz mal. Mas por isso que você tem que usar um filtro de carvão aditivado, ou um filtro bom, etc, tal, para reter cloro, para reter outras partículas. Mas essa água é tratada. Essa água é a melhor água para o consumo humano. Tá? Ah, Zé, mas então, eu posso tomar água na roça? Toma cuidado quando você está na roça, na zona rural. Tá? Tomar água de local, você vai para um sítio e tal, você não sabe de onde vem aquela água. Então, toma cuidado. Por quê? O boi, ele pode se contaminar aqui com os ovos da tênia. Aí, o que vai acontecer? Esses ovos da tênia aqui, ó, eles eclodem dentro do boi e liberam uma larva. Essa larva, ela penetra no tubo digestório e vai para onde no boi? Vai para a musculatura do boi, tá? Pode ir para a musculatura, pode ir para o cérebro, ou pode ir para trás dos olhos, essa larva. Só que no boi,
ela principalmente, ou no porco, tanto faz, tanto o boi quanto o porco, o processo é o mesmo. Principalmente, ela vai se alojar aqui, ó, na musculatura. E essa larva aqui é conhecida, tá vendo que os ovos têm esses... Aqui, no xistossoma, você tem um espinho. Aqui você tem vários espinhos. Ó. Essa larva, quando ela chega na musculatura, essa larva aqui é conhecida como oncosfera, que é uma larva que tem 6 cantos. Você pode ver aqui 6 espinhozinhos, ó. Por isso que nós chamamos de hexacanto. Aí, ó, na musculatura, ela forma um saquinho de larva, tá? Que lembra aquela canjiquinha, tá? Aquelas canjiquinhas. Então, aqui, ó, você chama de canjiquinha, porque quando você bate o olho nisso aqui, ó, parece aqueles pontinhos que é igualzinho canjiquinha mesmo. Aquele negócio meio nojento. E quando o pessoal que fala assim, vamos trazer o porco lá da roça, vamos lá matar um porco, toma muito cuidado em comer essa carne. O correto é você comer carne que é abatida em frigorífico. Sabe por quê? Porque quando abate em frigorífico, quando abre o animal, se tiver suspeita de tênia saginata no boi ou tênia solium, estou citando 2 vermes comuns, se tiver, o boi inteiro tem que ser desprezado. Agora, na zona rural, o pessoal abre porco, por exemplo, às vezes tem uma parte lá, vê os pontos lá que tem aquelas canjiquinhas, né? Aí, minha cara, o cara fala, vou tirar esse ponto aqui, ó, e vou deixar outros pontos que tá boa a carne, né? Tá boa o escambau. Às vezes tem outras partes que ele não vê, tá no meio do sangue, tá? Depois, o indivíduo, grande problema, esse porco está infectado, você vai comer carne mal cozida. E aí? Carne mal cozida. Problema. Baixa temperatura não consegue matar, tá? Essa larva aqui, ó, esse saquinho de larva que são os cisticerco, tá? Aí não mata. Fica na carne do porco. O homem ingere o cisticerco. Então, presta atenção. Quando o homem ele é hospedeiro definitivo da doença, que vai desenvolver, tá, a parasitose intestinal, que a gente chama de teníase, o homem é hospedeiro definitivo ao final da doença. Ele vai desenvolver, tá, um verme no seu tubo digestório. Isso é teníase. Agora, o homem pode desenvolver a neurocisticercose. Só que no caso da neurocisticercose, o homem fica aqui, ó, no lugar do porco no cio. Tá? Eu tá na zona rural, tomei água contaminada. Aí o homem ingeriu o ovo. Como o homem ingeriu o ovo, esse ovo no homem pode ir para a musculatura também, como vai para o porco, pode ficar atrás dos olhos, ou pode ir para o cérebro, tá? Podendo eclodir e liberar as larvas, no caso da tênia solium, como nós falamos. Tá? A saginata nem chega no cérebro, é aniquilada antes. Então, olha só, o homem, quando o homem é hospedeiro intermediário da doença, nós temos a neurocisticercose. Tá? Tem nada a ver neurocisticercose com o consumo de carne de porco crua. Quando o homem come carne de porco crua, ele pode adquirir teníase. Então ele consumiu, não foi o ovo, Zé, ele consumiu o cisticerco. Isso, o cisticerco que está na carne. Mesmo que essa carne estiver contaminada, se o bife for bem passado, vai matar, tá? Você não vai desenvolver a doença. Então, beleza. Aí aconteceu o que aqui, Zé? Aí você ingeriu, você tem isso aqui, ó, o cisticerco. Tá vendo? O cisticerco, ele vai everter-se e vai prender no intestino aqui, ó. Quando ele everte-se, ele vai romper e vai liberar um novo pescocinho e começa, por estrobilização, crescer dentro do homem. Nossa, Zé, então ele vai crescer, vai crescendo. Só que tem um problema. Pode chegar, então, até 12 metros. Em alguns casos, sim, mas isso é pouco provável, porque você vai ter os sintomas iniciais. Então, você tem sintomas de diarreia, tá? Você quer comer demais, porque o verme sente fome, ele te obriga a comer. Então, você tem uma espécie de bulimia, tá? E o que eu vou tomar aqui para eu matar? Isso aqui é fácil de matar. Muito fácil. Até mesmo semente de abóbora desidratada, você consegue matar. O princípio ativo é eficiente para matar a solitário. Até semente de abóbora desidratada, tá? Mas aí você pode tomar o bendazol, ivermectina. Você tem vários vermífugos. Zé, eu tomo anita todo ano. Ótimo. Porque o anita,
ele tem tanto efeito para protozoário, quanto ele tem efeito para verminose, né? Então, a Anita é legal tomar pelo menos uma vez ao ano, sim. Independente, hoje em dia, os médicos nem quase não pedem mais exame de fezes, né? Só em casos, assim, de suspeição, de uma parasitose mesmo. O que ele manda, você conta qual foi a última vez que você tomou o Anita, né? Tomei Anita já tem, né, sei lá, 1 ano. Então, ele fala, vamos tomar de novo? Tá? E o Anita, você fala, nossa, se eu for comprar Anita, custa quase R$ 80 a caixa com 6 comprimidos, é muito caro. Tá bom, compra o genérico dele que vai fazer o mesmo efeito, custa 25 genérico, tá? Então faz o mesmo efeito quando o médico pedir para você comprar. E às vezes você vai prescrever o Anita, aquela coisa toda, né? Aí você também não toma e fica naquela indefinição. Então tome sim, pelo menos uma vez ao ano. Então, ó, a tenise é uma parasitose intestinal, né, Zé? Tanto boi quanto porco pode desencadear essa parasitose. Já no caso da neurocisticercose, aí você tem essa situação. Está tudo escrito aqui, que eu falei para vocês, tá? Vai ter aqui a evolução do ovo, no caso aqui, ó. E no animal, tá vendo, ó? O ovo pode migrar, ó, atrás dos olhos, cérebro, mas principalmente ele vai parar na musculatura, tá? No homem, que é mais comum ir para o cérebro, tá? Então, aqui, ó, carne mal cozida, o homem ingere, então, os cisticercos, no caso da tenise. Então, ó, tem casos que você pode até ser submetido a isso aqui, ó, esse tipo de extração, porque pode ter casos agudos de obstrução, tá? Aí coloquei aqui, ó, também o tratamento. Então, melhor tratamento, cuidado com frutas, legumes que você come, o tipo de irrigação que foi feito. Inclusive, salada, essas coisas, você tem que deixar de molho, tá? Não é no vinagre, não. Tem um cloro específico, você deixa de molho, hipoclorito, para que você consiga aniquilar qualquer cisto de protozoário ou ovos de verme que eventualmente possa estar ali presente. Mas isso é quase que impossível. No dia a dia, nós comemos as coisas, você vai comer um lanche, aí você não sabe. Se você for ver tudo isso, você vegeta, não come mais nada. O ideal é ir ao médico uma vez ao ano e ele vai te prescrever sempre aí como manutenção uma medicação vermífuga. Então tá aqui, ó. Coloquei todos esses detalhes aqui com relação à neurocisticercose, tá? Destacando para vocês aí que quando o cisticerco ele está ativo no cérebro, você pode ter fortes dores de cabeça, que é comum também quando ele está morto. Você pode ter vômitos, convulsões, o indivíduo pode ficar cego, dependendo do local onde está alojada a larva, que pode levar o indivíduo até a morte, tá? Coloquei aqui também para você com relação à resposta do sistema imune, tratamento aqui, ó, extração da larva, neurocirurgia, o último caso. Zé, e esse aqui, ó? E a questão do peixe cru, hein? A do peixe cru é um pouquinho diferente, porque você tem aqui 2 hospedeiros, né? E um detalhe, já vou avisando. Do peixe cru não ocorre neurocisticercose. Nossa, que legal, Zé, não ocorre. Não, tá? É lógico que a gente nunca pode fechar a pauta, quando a gente está falando de ciências biológicas, porque sempre tem as exceções, mas o comum é não acontecer. Então, aqui nós vamos ter aqui, tem 2 nomes, tá? O mais atual é esse aqui, ó, Diphyllobothrium latum, tá? Esse aqui é um nome um pouquinho antigo, mas aí você vai falar assim, qual que é mais comum cair o nome em vestibular? Pode cair os 2. O de Botriocephalus latus também. Por quê? Porque você nunca sabe a fonte ou a mentalidade do examinador que está fazendo a sua prova, tá? Normalmente, a gente espera que o indivíduo ele esteja consultando, né, material mais recente, mas a biologia, até para vender livros, essas coisas, tem muito essa questão de mudanças, muitas vezes, nomenclatura e classificação, tá? De alguns seres. Então, sempre os livros aí estão sendo reeditados, novas edições, e a gente tem que ficar esperto com isso, principalmente a gente que é da área, que dá aula sobre isso, para não pagar mico, tá? Senão você paga mico e mico feio. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, você vai ter 2 hospedeiros. Deixa eu ver se eu coloquei o ciclo. Não coloquei o ciclo aqui, porque eu não tenho também o ciclo dessa doença. Eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona essa doença. Aqui você tem o homem doente,
tá? Que tem a teníase de peixe dentro de si, aí ele vai contaminar a água através das suas fezes, aí esse ovinho, ele cai na água. Qual que é a diferença? O ovo que estava nas fezes humanas. A diferença é que, normalmente, ele eclode na água. Ah, mas ele pode eclodir dentro do animal? Pode, mas só que, normalmente, ele eclode na água, como acontece lá com o xistossoma que nós vimos. Então, ele eclode na água, ele sai dali, ó, ele vai nadar, tá? E quando ele está nadando, vem um microcrustáceo, e esse microcrustáceo é o cíclops, ele vai e come a larva. Só que aquela larva é a larva da tênia dos peixes. Aí o que acontece? Dentro do microcrustáceo, ela vai sofrer, tá, as suas primeiras metamorfoses. Então, o microcrustáceo, dentro dele, está ocorrendo, então, desenvolvimento indireto. Então, ela está sofrendo metamorfose. Ô Zé, se ela está sofrendo metamorfose, então quer dizer que ela vai se transformar num outro tipo de larva, mais evoluído. Isso. Só que ela não consegue consolidar o ciclo somente dentro do microcrustáceo. Então, quando a gente fala ali do microcrustáceo, nós estamos falando do primeiro hospedeiro intermediário, que é um copépode, que é um microcrustáceo. Aí vem o peixinho e come o microcrustáceo. Aí o peixe, ele funciona como segundo hospedeiro intermediário, tá? Lembra lá na toxoplasmose que você tinha o rato, aí passava o toxoplasma para o gato, do gato passava para o homem? Então, nesse caso aqui, guardando os devidos diferenças, que aqui nós estamos trabalhando com vermes, né? Então, a larva passa para o microcrustáceo, sofre metamorfose dentro, depois do microcrustáceo, ela vai, tá, para o peixe, sofre metamorfose dentro do peixe, aí o que acontece? Essa larva, ela cresce dentro do peixe e vai para o tecido, principalmente no peixe, ela vai se desenvolver na região, tá, da musculatura estriada do peixe. Nossa, Zé, ela vai para a musculatura estriada do peixe. Sim, ela vai para a musculatura estriada do peixe. E ao chegar na região da musculatura estriada do peixe, ela cresce e forma aquele saquinho de larva que lembra também a famosa canjiquinha, tá? Então forma aquelas canjiquinhas na carne do peixe. Aí qual que é o grande problema? Ó, como hoje o mundo é globalizado, aliás, nós estamos com uma doença globalizada, que é a Covid, a culinária tende a ser globalizada também, tá? Mas, principalmente a culinária japonesa, a culinária aqui andina, peruana, etc. tal, o pessoal tem como hábito comer muito peixe cru. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem gostar dessa prática. Eu não recomendo, tá? Por quê? Ah, mas é gostoso, Zé. Bom, tudo bem, cada um tem um gosto. Mas eu não recomendo porque já teve lotes peruanos de peixe que veio para o Brasil totalmente contaminado com essa verminose, tá? Então, peixe cru, não é? Se você ingerir o cisticerco, aí você come, você ingere o cisticerco do peixe. Aí o que vai acontecer? Você vai desenvolver uma solitária dentro do seu sistema digestório. Bom, não recomendo, tá? Nesse quesito. Ah, e o peixe frito, Zé? Peixe frito legal, porque a temperatura que ele foi submetido, tá, para a fritura vai conseguir fazer com que haja morte, mesmo que ele esteja contaminado na carne, você vai ter, então, a temperatura ideal para que ocorra essa morte desse parasita. Já a tênia dos cães não tem essa questão aí, Zé, de teníase. Por quê? Porque a tênia dos cães ela é interessante, porque, na verdade, o homem ele é um hospedeiro eventual da doença. Tá? Na verdade, quem é o hospedeiro verdadeiro da doença é o cão. O que acontece? Então, na tênia
carrapato e pulga do cão, porque você não cuida, certo? Você tem uma medicação que até é vendida agora, esses dias eu estava lá naquela drogaria Nova Araújo que abriu, não tinha entrado lá ainda, né? Fui lá final de semana, aí lá tem a parte veterinária, até lá tá vendendo. E estava em promoção, inclusive, tem uma medicação que chama NexGard, tá? Que é excelente essa medicação. Ela serve tanto para carrapato quanto para pulga. Você pode dar, assim, fica até 6 meses sem aparecer no cachorro. É um comprimido único, de acordo com o peso do animal, tem gosto de carne. O comprimido não é aquele que você fica judiando, tem que abrir a boca do bichinho, colocar lá. Não, você dá um desse aí, ó, tá? Ele já vai comer, porque tem gosto de carne, ele vai adorar aquilo e vai resolver o problema do seu cãozinho, tá? Mas não são todos que têm higiene ideal para cão. Não são todos que dão, por exemplo, uma ivermectina para o cão, pelo menos a cada 6 meses, né? Porque cão, assim como a gente, eles são muito propensos a terem vermes, vermes chatos e vermes cilíndricos. Ah, então o que pode acontecer com o cão, Zé? O cão ele pode hospedar esse verme aqui, ó, que é o Echinococcus granuloso. Qual que é o problema desse verme, Zé? Bom, o homem ele pode ser um hospedeiro eventual da doença. O que é isso, Zé? Hospedeiro eventual da doença. Vou explicar. Por exemplo, o cão, ele está no seu eu tenho cão aqui no meu quintal. Beleza. Ele evacua. Ele coloca suas fezes. E muitas vezes essas fezes têm a contaminação dos ovos desse tipo aqui, tá? De verme, do Echinococcus, que também é uma tênia. Mas só que ela é tênia nos cães, não é tênia na gente. Então presta atenção. Aí, por exemplo, a funcionária foi lá, pegou o cocô, tá? E tirou o cocô dos cães, mas aí não lavou, ficou lá um resíduo. Aí vai uma criança lá, bate bola, tá batendo bola, brincando, sei lá. Bate bola em cima daquela mancha de cocô e ali ficou os ovos, porque os ovos são microscópicos. Aí, de repente, bateu ali, tá? A criança pegou a bola, só que bateu onde estava o cocô. Contaminou a mão. Ela nem sabe. Aí que chega aquela coisa de criança, né? Chega correndo, tal, pega uma bolachinha, tá, ingeriu. Bom, essa aqui o homem ingere os ovos. Aí o que vai acontecer? Por que o homem é hospedeiro acidental dessa doença? Porque esses ovos, eles vão ficar aqui na região gástrica do homem e vai acontecer um problema aqui, tá? Em muitos casos, que é comum, mais comum em crianças. Já até uma vez eu coloquei uma foto para vocês, eu acho, no grupo, tirou uma bola, etc., tal, do abdômen, que achava que a pessoa estava com câncer, e não era. Aí forma um saco de larvas dentro do abdômen, tá? E esse saco de larvas pode ser o tamanho no começo, assim, ele vai crescendo, fica o tamanho de uma laranja, pode chegar até o tamanho de uma bola de vôlei. Imagina, você com aquele saco de larvas, pessoa infectada. E tem um problema. Qual que é o grande problema? Se ocorrer ruptura desse saco de larvas dentro do indivíduo, as larvas vão espalhar. O cara pode ter uma infecção generalizada. Então, nesse caso, só tem uma forma de você conseguir aqui resolver o problema do Echinococcus granuloso, da tênia dos cães. É uma extração cirúrgica mesmo, tá? O médico vai tirar aquela bola toda de larvas e vai erradicar. Então, aí, através de cirurgia, você vai erradicar na criança ou no adulto contaminado, tá? Então, assim, Zé, isso é problema no Brasil? Infelizmente é. Porque é um país que muitas pessoas, falta educação sanitária mesmo, ou muitas pessoas não têm acesso ao básico, tá? Do saneamento básico. Trocadilho, né? Não tem acesso ao saneamento. Ponto. Então, não tem, assim, é que eu falo, vocês vivem numa bolha. Vocês foram criados numa bolha. Tá? Classe média, média alta, classe alta, vocês não têm muita noção de como é a verdadeira realidade, entendeu? Da periferia, das crianças com briga, a gente vai falar agora, tá? Vocês não têm noção disso.
Porque, eu nunca tive uma verminose. Claro que não. Vocês foram criados tudo ali no padrão certinho, indo ao pediatra sistematicamente, qualquer espirro está lá correndo no médico, não é? Mas, infelizmente, vocês são exceção. Né? Se a gente pegar a maioria da população, infelizmente, tem uma condição sanitária muito, mais anos-luz de diferença em relação a que vocês gozam hoje, tá? Mas muito distante mesmo, muito distante. Agora, para a gente começar a falar aqui, que é legal também, isso aqui, pessoal, essa aula sobre verminose, sobre protozoose, uma semana antes do Enem, assistam novamente essa aula, tá? Assistam novamente essa aula. Não deixe de assistir essa aula. Porque isso cai demais, isso é coisa do cotidiano. Tudo que é aquilo que lembra do ano passado eu falava para vocês assim, pessoal, tem a química do cotidiano, no segundo ano nós trabalhamos com isso, a química do que acontece no cotidiano, na vida, tem as doenças no terceiro ano que a gente trabalha, as doenças do cotidiano, as doenças que a gente chama de doenças de Enem, eu até pretendo fazer com vocês, dando tempo aí de finalizar o material, pretendo fazer um resumo de Enem para vocês com as doenças de Enem, que mais caem no Enem, falar do infarto, falar de uma situação aí que cai bastante, de um AVE, tá? Falar de verminose, naquilo que o Enem gosta de cobrar. Então, nós vamos ter essa oportunidade de trabalhar com vocês também nesse sentido. Ainda tem bastante tempo, tá? Se tudo correr bem, nós vamos conseguir chegar até nesse patamar. Bom, então agora, saindo dos plateumintos e caminhando para os nemateumintos, então qual que é a diferença agora, Zé? Bom, eu guardei, Zé, você já falou e eu guardei. Agora nós vamos ter aqui vermes cilíndricos. Vermes cujo corpo agora não é mais em forma de fita, não é mais uma tênia. Agora o corpo desses vermes é em forma de um fio. Nossa, que legal. Então agora eu tenho vermes com o corpo em forma de um fio. Isso mesmo, tá? Forma de um fio, portanto a forma é cilíndrica, tá? Não se esqueçam disso. Outra coisa interessante, eles são triblásticos também, obviamente, tem os 3 folhetos germinativos. Os únicos animais que nós temos na escala zoológica que são diblásticos são os quinidários, os demais todos são triblásticos. E além de terem aí os 3 folhetos germinativos, de serem triblásticos, eles são pseudocelomados. A gente vai ver essa parte na embriologia, no caderno 6, tá? Eu faço questão de dar essa aula de embriologia para vocês, vamos ver como é que está essa aula, mas essa aula aí, porque eu estou dando a parte de zoologia, então vocês vão ter que ver embriologia comigo, natural seria isso, né? Mas assim, os pseudocelomados tem uma diferença. Quando você pega, por exemplo, plateuminto, eles não têm aquela cavidade corpórea que é conhecida como celoma, que é formada lá no processo de neurulação, que é a gastrulação 2 da embriologia, que ela serve para hidratar a parte interna do embrião, tá? Então, esses pseudocelomados, eles já têm a cavidade, mas essa cavidade não é totalmente revestida pelo mesodermo. É parcialmente, tá? Já nos plateumintos, ele não tem nenhuma cavidade. Eles são acelomados. Aí você tem a evolução dos vermes, ó. Nos nemateumintos, você tem, tá? Nemateumintos, você vai ter o quê? Um pseudoceloma, já tem um celoma, uma cavidade ali, mas que não é totalmente revestida. E você vai ter nos anelídeos, que é a sequência de verme que você tem, eles já são celomados. Aí a cavidade é totalmente revestida pelo mesodermo, tá? Então você tem os nemateumintos, eles são pseudocelomados. Zé, qual que é a diferença entre plateuminto e nemateuminto? E quando eu faço exame, tá, de fezes, quando vai detectar, por exemplo, que o médico acha necessário, por causa dos sintomas que eu estou sentindo, como é que aparece escrito lá no exame? Aparece eumintos, com H. Euminto significa vermes em geral, tá?
Então, na verdade, nós temos os plateumintos e os asqueumintos. Entre os asqueumintos, o principal que nós temos são os nemateumintos. Aqueles que a gente estuda mais, está mais relacionado conosco, tá? Com o gênero humano. Outra coisa, então eles são triblásticos, eles são celomados e apresentam uma situação bastante legal também. Eles apresentam o tubo digestório completo. Não é mais igual aos plateumintos, porque eles são pseudocelomados, agora eles têm boca e têm ânus. Não é mais como a planária, que tanto ingeria quanto evacuava pela boca. Acabou esse problema. Tá? Agora, os animais daqui para frente, todos, com raras exceções, terão abertura anal. Oh, mas tem uma estrela do mar, né, uma serpente do mar, uma ofiuroide lá na frente, que ela não tem nem cloaca nem ânus. É uma exceção. Tá? Mas quase todos, você vai ter, então, abertura anal. Então, aí você tem dois tipos, que a gente vai ver lá na embriologia, né? Você tem o orifício na gastrulação, que é conhecido como blastóporo. Então, esse blastóporo, o orifíciozinho, quando ele forma primeiro o ânus, nós chamamos esse animal, e depois a boca, nós chamamos esse animal de deuterostômio, que é o caso dos equinodermes, e o nosso caso, os cordados. Quando o blastóporo, esse orifíciozinho da gastrulação, forma, tá? Primeiro a boca e depois o ânus, nós temos os protostômios, que é o caso, por exemplo, dos artrópodes, crustáceos, insetos, aracnídeos, diplópodes e quilópodes. Tá? Então, a gente vai ver esses dois tipos, protostômios e deuterostômios. Mas, olha só, analisando aqui, os nemateumintos, eles têm uma diferença significativa em termos de patogenicidade em relação aos plateumintos. Qual que seria essa diferença, Zé? A diferença é a seguinte: os plateumintos, eles podem ser muito mais letais do que os nemateumintos. Ah, que legal! Então, os nemateumintos, eles são mais adaptados à vida hospedeira? Sim. Tá? Qual que é o objetivo do nemateuminto? O objetivo básico do nemateuminto é manter o hospedeiro vivo por muito tempo. Por quê? Ah, porque ele pode parasitar esse hospedeiro por muito tempo, Zé. Quanto mais tempo ele tiver para parasitar esse hospedeiro, melhor para ele. Ah, então tem isso também. Claro, se você tem um parasita e esse parasita é letal que te mata, você vai morrer, mas o parasita também vai morrer. Então, para a adaptação evolutiva daquele hospedeiro, não é interessante ele matar o hospedeiro. É interessante ele viver parasitando o hospedeiro. Tá? Isso é o mais interessante para ele. E os nemateumintos, eles são considerados os vermes melhor adaptados à vida parasitária. Não esqueçam disso. Principalmente para você aí que vai fazer FUVEST ou vai fazer Unicamp. São os vermes melhor adaptados à vida parasitária. Então, ó, eu fico lá na barriga da criança, tá? Eu provoco, vai ter lombriga e tal, mas não é interesse meu matá-la. Pode eventualmente acontecer. Mas o básico não é a pessoa morrer com lombriga. Mas pode acontecer, que a gente vai ver aqui, tá? Outra coisa interessante também. Aqui você pode ter tanto ecto quanto endoparasitas, assim como algumas espécies que são de vida livre e não provoca mal a ninguém, tá? Os ectoparasitas, eles formam o que nós chamamos de galhas e ficam expostos na parte externa de algumas raízes. Então, são vermes que sugam a seiva do vegetal, provocando, então, tá, a debilidade nutricional do vegetal, que dificulta que esse vegetal ele venha a ter uma boa frutificação, por exemplo. Tá? E aqui nós vamos ter também, ó, os endoparasitas. Quem que são os endoparasitas? Os endoparasitas são aqueles que ficam hospedados dentro do corpo do animal. Tá? E por falar em endoparasitas, nós vamos usar aqui duas classificações para a gente estudar os nemateumintos. Zé, quais são essas classificações? Nós vamos usar aqui os vermes que são conhecidos como monoxenos, ou monogenéticos, e os vermes agora que nós chamamos de heteroxenos, ou heterogenéticos. Qual que é a diferença? Muito simples. Ao contrário dos plateumintos,
Os nemateumintos, normalmente, ele tem um único hospedeiro, ou pode ter dois, ou até mais hospedeiros, mas normalmente é um único hospedeiro. Qual é o hospedeiro? O hospedeiro definitivo. Por exemplo, na lombriga, na ascaridíase, o que acontece? O homem é o hospedeiro definitivo. Ah, mas quem que vai transmitir o patógeno para o homem, Zé? Não tem um vetor, um inseto que transmite o patógeno para o homem, tá? Não é carne de porco, não é carne de boi, não é nada disso que transmite o patógeno para o homem. Quem transmite o patógeno para o homem diretamente é a própria água contaminada que ele vai tomar, ou a própria fruta ou legume, tá? Irrigado com essa larva, com essa água. Então, assim, nesse caso, monoxeno, você só tem o hospedeiro final, não tem hospedeiro intermediário. Já no caso dos vermes, que nós chamamos de heteroxenos ou digenéticos, você tem pelo menos dois hospedeiros. Você tem hospedeiro final e você tem hospedeiro intermediário. Beleza? Pelo menos um hospedeiro intermediário. Quando não tem mais de um, como acontece com o plateuminto lá de Philobotryum lato, tá? Da Temisa. O que nós podemos falar aqui de características anatômicas e fisiológicas? Bom, para citar algumas características aqui, eu já mencionei para vocês, tem o sistema digestório completo, aqui você já tem a cavidade, são pseudocelomados, tá? Para a circulação aí, ó, durante a embriogênese, para hidratar o embrião. Basicamente, o que eu falei está escrito aqui, tá? Até porque essa aqui foi uma das aulas que eu dei no primeiro ano, e foi aquelas aulas que eu estava dando aquele sistema digitado, eu ia digitando, né? E ia falando, mas só que demora muito, aí não caminha também. E aqui você vai ter, ó, a respiração desses animais, tá? Ela ocorre pelo tegumento, por difusão simples através do tegumento. A circulação, eles ainda não têm um sistema circulatório, um coração, eles precisam do celoma para a circulação dos líquidos corpóreos, tá? Os primeiros animais que, de fato, apresentam um coração definido, um vaso dorsal mais dilatado, são os anelídeos. Aí você lembra da minhoca, por exemplo, tá? Aí sim, ela já apresenta um sistema cardio mais desenvolvido. O sistema nervoso aqui também segue os plateumintos, ele é ganglionar, e já tem alguns traços de cefalização, tá? Então, se é gânglio, você já sabe. Eles conseguem processar as informações. Não é aquele sistema nervoso primitivo dos quinidários. Um detalhe legal aqui, ó, eles apresentam esse músculo tubodermático aqui, ó, tá? Que é um sistema muscular bastante desenvolvido, que também, além deles terem o hidroesqueleto, que é o esqueleto devido à água que circula no celoma, além deles terem o hidroesqueleto, eles apresentam também um sistema muscular forte, que confere robustez ao corpo e confere também, tá? Proteção corpórea, como se fosse um esqueleto mesmo, tá? Esse túbulo músculo dermático. E aqui o hidroesqueleto é essa água que consegue estabelecer aqui um fluxo aerodinâmico dentro do corpo do animal. Detalhe, ao contrário dos plateumintos, que nós tínhamos lá animais hermafroditas, tá? Nós tínhamos lá vários hermafroditas e dioicos. É muito raro você encontrar um nemateuminto, tá? Que apresente hermafroditismo. A maioria, e desses que nós vamos estudar, todos são dioicos. Todos são de sexos separados. Ou seja, todos são unissexuais, tá? Normalmente a fêmea tem tamanho de em torno de 50 centímetros, por exemplo. No caso da lombriga, o macho é um pouco menor, 35 centímetros. As fêmeas são maiores que os machos, tá? E o macho, na parte terminal caudal, aqui, ó, ele vai ter aqui, ó, uma espécie de uma espículazinha, que a gente chama de espícula penial. Então, olha só, outro detalhe interessante. São os primeiros animais na escala zoológica a apresentar essa espícula penial, tá? Então, é um pênis ainda em fase de evolução. Então, no momento da cópula, aqui não é só trocar pelos poros genitais, trocar espermatozoide, não, para mandar lá para o poro genital feminino, para que ocorra a fecundação? Não.
aqui ele introduz na fêmea a espícula penial, tá? E ao introduzir na fêmea a espícula penial, ele vai transferir para a fêmea a sua carga de espermatozoide, tá? Então, aqui nós temos esses vermes, e o primeiro deles aqui, ó, que é o mais conhecido, que atinge cerca de 20% da população mundial. Então, você fala assim, Zé, se hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, tá? Então, 1,4 bi, nós podemos dizer que são pessoas que são portadoras de lombriga? Podemos, tá? E essas pessoas, principalmente, estão em locais periféricos das grandes cidades, sem acesso à higiene básica, tá? E sem acesso a condições de esgoto. Então, quando você vê aquelas crianças, assim, ó, criança, às vezes, ela é magérrima, tá? Mas tem um barrigão, pode saber que está dentro da barriga dela ali, quase sempre é lombriga, tá? Nossa, Zé, mas ele tem lombriga dentro da barriga. É, lombriga, é um verme cilíndrico, e aí não é solitário, não, você tem vários ali, tá? E o que pode acontecer? Bom, chega, por exemplo, no médico, ele detecta que a criança está tendo uma crise, aí tem vários tipos. Pode ser que quem já assistiu o Dr. House aí, né? Quem gostava da série, via muito isso. Pode ter obstrução de lombrigas na parte interna do intestino. Quando isso acontece, você tem que fazer cirurgia mesmo para tirar. Ou, em alguns casos, antes de fazer a cirurgia, o médico ele pode optar por fazer uma lavagem, né? Aí você aplica aqueles enemas, tá? Aí, quando você aplica o enema, o indivíduo ele senta no vaso. Ao sentar no vaso, aí começa a sair aquele macarrão branco, assim, ó. Parece que são as lombrigas, né? A gente fala macarrão branco. Vai saindo aquele monte, assim, enrolado, etc, tal. Aí coloca aquele monte de lombriga para dar uma aliviada. Depois vai prescrever o vermífugo aí, né? O albendazol, o mebendazol, né? Ivermectina, esses vermífugos aí, Anita, para matar, de fato, a lombriga. Só que a lombriga tem um problema, pessoal. Você vai entender aqui no ciclo da ascaridíase. O que vai acontecer aqui, ó? Um homem, ele tem aqui várias lombrigas, e essas lombrigas, elas têm a capacidade de liberar, cada lombriga fêmea, ela pode liberar cerca de 200 mil ovos por dia. Ah, por isso que você vai entender, então, por que ela consegue, então, se adaptar tão facilmente no gênero humano e infestar 20% da população do mundo. Claro, 200 mil ovos por dia de ascaris lombricoides é muita coisa. Então, o homem infectado, ele coloca aqui, ó, as fezes, tá? E essas fezes contaminadas num local aqui, ó, onde você tem a captação de água para o consumo. O que vai acontecer? Zé, esses ovos aqui, ó, eles são ingeridos com a água e vão para a região nossa aqui, que é conhecida como duodeno, que é a primeira porção do nosso intestino delgado. No duodeno, você vai ter a eclosão do ovo e a liberação de uma pequena larva. Essa larva é conhecida como o formato dela é rabiditoide, tá? Muito pequenininha, essa larva. Essa larva, ela vai, então, cair nessa corrente sanguínea e vai ter um probleminha aqui, ó. Ó, ela passa pelo fígado, pode provocar lesões no sistema hepático. Então, o grande problema da ascaris lumbricoides não é tanto o verme adulto, não. O verme adulto você resolve mais facilmente. O grande problema é a fase larval. Pode provocar lesões no fígado, pode provocar... Aí do fígado, ela cai aqui na metade direita do coração, você vai ter a circulação. Ela pode provocar aqui, ó, lesões no coração, tá? Nossa, Zé, lesões no coração. Sim, lesões no coração. Nossa, mas que ruim isso, hein? Pois é. Isso é um negócio extremamente desagradável. Ó, aí ela vai do coração, o sangue vai ser oxigenado, vai para os pulmões, ela pode provocar lesões no pulmão, e aí você pode ter um problema. Muitas vezes, quando o indivíduo ele chega no hospital, está com pneumonia atípica, e o médico detecta que não é fungo, não é vírus, não é bactéria que está provocando aquela pneumonia, não é clamídia, não é micoplasma que está provocando aquela
pneumonia, aí o que o médico? Não adianta entrar com antibiótico, se não for, tá? Se for, por exemplo, se o indivíduo está com larva de lombriga no pulmão. Se ele está com larva de lombriga, se ele não tomar um vermífugo, ele não para com a pneumonia. Só um antibiótico não vai resolver o problema dele. Um antibiótico só por causa secundária, mas causa primária ele tem que tomar um vermífugo, tá? Para matar a larva. Por quê? A larva passa pelo pulmão, vai ferir o tecido pulmonar, aí ela vem para cá, ó, brônquio, bronquíolos, brônquio, aí chega na traqueia aqui, ó. Aí na hora que ela chega aqui, ó, na porta aqui da traqueia, perto aqui dessa região da glote e da epiglote, ela dá uma tossinha seca. Aí o indivíduo tem aquela tossinha seca. Nessa tossinha, que é intencional, você impulsiona a larva para sua boca. Claro que ela é pequenininha, você não está vendo nada disso. Aí você tossiu, pressionou para a boca, você engole a larva, tá? Você engole a larva, aí ela vai aqui, ó, para o estômago, tubo digestório, onde ela vai crescer, onde ela vai sofrer a metamorfose e vai formar aqui, ó, a lombriga adulta, tá? Só que tem um problema. Bom, pessoal, na fase larval, você tem esses problemas aí, Zé, de ferimento, passar pelo pulmão, tal, né, ferir o coração, ferir o fígado, tem. Só que você tem um outro problema. Qual que é o outro problema? Já ouviu falar que o pessoal mais idoso fala aquela história lá da pessoa morreu de vontade? Tinha vontade de comer alguma coisa, e a criança morreu porque estava com vontade, e não deram para ela o chocolate. Enfim, parece até que é cômico, mas não é muito cômico, não, tá? Tem um fundo de verdade. Claro que uma vontade por si só, ela não mata ninguém, né? Mas tem um fundo de verdade na época que era muito comum as infestações de lombriga na zona rural, até hoje né? O que acontece? Quando você está com vontade, você está com fome, aí você começa, então, o teu sistema límbico começa a desenvolver, tá? Uma questão hormonal para você se preparar para a digestão. Você estimula a produção de hormônio, gastrina, tá? Estimula a quebra do pepsinogênio em pepsina para você digerir, por exemplo, uma proteína, se é hora do almoço, você está acostumado a comer naquele horário. Pois bem, se sistematicamente uma pessoa, uma criança, ela tem vontade de comer determinada guloseima e ela não tem nada para digerir, o que pode acontecer? Ela pode intensificar a produção de suco gástrico, tá? E se ela tiver com lombriga, esse suco, ele pode começar a irritar essas enzimas, a irritar a própria lombriga. E a lombriga não gosta. Ela começa a ficar agitada. E pode acontecer, isso é raro, não é assim, né? Acontece, né? Pode acontecer dela subir aqui, ó. Tá? Subir, e vai subir mesmo, vai passar pelo estômago, esôfago. Aí, quando ela passa pelo estômago, ela vai ficar mais irritada, porque o pH é muito baixo. E chega aqui, ó. Só que chega aqui, você tem dois vínculos, ó. Você tem um vínculo que vai para a boca, e você tem aqui, ó, as cornetas que vão para o nariz. Ela pode subir pelo nariz, a lombriga, aí aparece uma pontinha branca aqui no nariz, ó. Aí você chega lá, a criança está puxando a pontinha branca assim, de repente ela tira uma lombriga pelo nariz. Pode acontecer. E diria, pelo nariz menos mal. Por que menos mal? Porque quando ela passa aqui pela garganta, pela boca, pela região da faringe aqui, ó, ela pode retornar, fazer isso aqui, ó, entrar pela traqueia da criança. Nossa, Zé, se ela entrar pela traqueia, qualquer coisa que cai na sua traqueia, você engasga. Zé, mas se ela engasgar, olha, ela pode engasgar e conseguir, né, liberar, impulsionar, né, porque quando a gente engasga, você está forçando o ar de dentro para fora para você expelir aquilo que está provocando, né, o engasgo. Você já viu a pessoa morrer com aquele alvéolo de pipoca? Engasga com o alvéolo de pipoca, não tem o que tira, vai embora lá pro pulmão, etc, não tem o que tira. Aí é o seguinte, Zé, se engasgar e ela entrar mesmo, pode matar a criança por asfixia. Era o que acontecia muito. Já ouviu aquela expressão que os mais idosos eles usam? Eles dizem assim, nossa, todo mundo tem lombriga.
É óbvio que não é todo mundo que tem lombriga, tá? Porque eles associam a lombriga com algo que desencadeia desejo, tá? E muitas vezes eles chegavam, aí via lá a criança morta e as lombrigas saindo pela boca e pelo nariz, porque as lombrigas haviam matado essa criança por asfixia. Aí associava, né? Estava com vontade. Então, qual é o fundo de verdade nisso? Existe um pequeno fundo de verdade? Existe na medida que, quando você está com desejo de comer alguma coisa, você aumenta o suco gástrico e isso pode provocar uma agitação das lombrigas. Mas, independente disso, as lombrigas podem subir e pode sair pela boca ou pelo nariz e pode matar por asfixia, tá? Então, aqui, daquilo que eu falei, vocês têm aí o ciclo da doença, o passo a passo do ciclo. E lembrando aqui, ó, a profilaxia, né? Não esquecer aí do saneamento básico, higiene pessoal, lavar as mãos antes do consumo de alimentos, lavar os alimentos antes de consumi-lo. Isso é fundamental, tá? Olha, desconforto abdominal seguido de diarreias recorrentes, né? Pessoa que quer comer demais. Bom, facinho de acabar, facinho de exterminar, tá? Que é através do albendazol, ivermectina e a nitozoxanida. Esse é o nome aí, ó, que é o nome da Anitta, tá? É o nome do princípio ativo da Anitta. Esse princípio ativo custa 25, a Anitta custa 80, certo? Mas o remédio é o mesmo. Então, de vez em quando é bom tomar, né? Tanto para protozoário quanto para verme. Vou parar aqui então, para não ficar tão estressante para vocês. Amanhã eu continuo com nosso amigo ancilostoma, e amanhã a gente continua com essa parte aí de nemateuminto. Amanhã de manhã, nos 2 primeiros horários, nós continuamos essa parte, e à tarde nós vamos ter aquela genética de população, nós vamos terminar aquela parte lá de genética de populações. A gente começou aqueles exercícios lá, e eu vou dar um exemplo, 3, 4 exercícios, é o que serve para vocês, tá? Vocês vão ter total condição de acertar, e boa. Não precisa até modelo de exercício. Vamos resolver uns 4 exercícios de modelo, e você não vai ter dificuldade em acertá-los na prova. Beleza, pessoal? Então, amanhã eu volto com vocês 7 horas. Amanhã de manhã e à tarde, tá? Então, pego agora. Pobrezinho de vocês. Mas fazer o quê, né? Vou botar aqui.